Fala galera, tudo tranquilo? Bom, no vídeo de hoje é uma análise com spoilers de Thunderbolts, né? Então, obviamente, esse vídeo tem spoiler, já deixo completamente avisado pra vocês. Tem spoiler pra caramba de Thunderbolts nesse vídeo aqui. Vou fazer essa análise com spoiler pra vocês, comentar o que eu achei do filme, falar de verdade sobre o que vai acontecer agora nesse futuro da Marvel e como esse filme mexeu pra caramba com o futuro da Marvel, né? Bom, vamos falar sobre isso e vamos também comentar sobre justamente esses acontecimentos centrais, o que vai acontecer com o Sentinela, com a equipe dos Thunderbolts. Então, vamos começar já falando de uma das melhores coisas que a Marvel fez nesses últimos anos, desde de Viúva Negra em 2020, né? Matar a treinadora. Vamos trocar uma ideia aqui, cara. Que foi aquilo? Uma das melhores coisas que a Marvel fez. A gente estava esperando esse momento desde 2020. Desde que a treinadora... 21, né? Desde que 2021, quando a treinadora foi apresentada pra gente, a gente tá esperando esse momento, né? Pô, a Fantasma dando uma bala estourando a cabeça da treinadora. Muito bom, né, cara? Pô, finalmente, a equipe até fluiu mais, cara. E eu achei muito engraçado, porque a morte da treinadora foi tão merda, foi tão ruim, que se tornou melhor ainda, né, pô? Ainda mais com a treinadora. Pô, foi tão bom, porque, cara, primeiros minutos do filme a gente já vê isso, né, cara? Absurdo. Bom, vamos falar um pouquinho também agora. Já falei o que eu queria falar, porque eu queria começar o vídeo falando disso, né? Vamos falar sobre essa história, cara. Vamos lá. Cara, a trama foi muito boa e me pegou pra caramba, né? Essa trama de redenção, arrependimentos, né? E principalmente o poder do Void, onde todo mundo que tocava ali nele via um pouco do seu maior trauma, né? Ali do seu passado. E isso foi também um negócio muito legal. Eu até acho que poderiam ter até aproveitado mais, sabe? Principalmente do Void, cara. Porque, pô, as cenas que ele aparece são literalmente todas as cenas que ele aparece no trailer. Então acho que pecou um pouquinho nisso, sabe? A gente poderia ter tido mais de Void, tá? Mas também, pô, as cenas do Void são incríveis. Ele levando todo mundo pro vazio lá dele. O próprio Bob, né? O Sentinela preso na sua própria mente. Isso aqui foi muito legal. Só que, cara, o que eu tava querendo, o que eu comecei falando, né? Essa trama, dessa história de redenção e arrependimentos. A gente começa com uma equipe ali, né? De todo mundo sendo um pecador, todo mundo sendo um grande anti-herói e termina como os novos Vingadores. Entende? A gente tem um arco de redenção muito bom, né, cara? E que mexeu pra caramba com o sentimento e a emoção. A gente tem que ver, né, aquela cena da Helena criança participando daquela primeira missão lá da Sala Vermelha diversas e diversas vezes. É triste, sabe? E mexe muito com a gente. A gente vê o passado ali, que nem seja bem curto, mas o passado do Bob, o pai dele lá, o problema do pai dele com a mãe, ele sendo zoado falando que ele é o herói, né? E isso mexeu totalmente a cabeça dele. E o filme provou de fato pra gente aquele ponto de que heróis também precisam ser curados, principalmente mentalmente. Literalmente, essa equipe inteira tem problema mental, sabe? Um problema não resolvido com o seu passado. E apesar do filme, né, dar essa ponta solta incrível na cena pós-crédito pra Quarteto Fantástico, né? Que eu vou comentar mais da análise da cena pós-crédito depois, em outro vídeo. Apesar do filme deixar essa ponta gigante também sobre os novos Vingadores, sobre o problema que eles vão arrumar com o próprio Sam Wilson, como a gente viu, né? O filme, ele também prepara, além do futuro, o presente e o passado. Principalmente o passado, né? Porque o filme, ele lida o tempo inteiro com essa questão de como a Helena vai superar seus traumas, que tem bastante. Como que o Guardião Vermelho, desde o primeiro... Cara, as primeiras cenas do Guardião Vermelho, ele revendo o DVD dele na época que ele era um grande herói, um grande super soldado da Rússia. O quanto isso ainda mexe com ele, o quanto ele tá deprimido. Ele nem tava na missão da Valentina no começo do filme, e ele entra pra equipe, porque ele também é um cara mal de cabeça. Ele também tá mal de cabeça. A Helena, coitada, ainda não superou a morte da sua irmã e vai ser difícil, ela ainda não supera, termina o filme sem superar, mas ela aprende a lidar com os seus sentimentos, aprende a lidar com os seus arrependimentos. O Walker não falando pra ninguém que a sua mulher e sua filha não estão mais com ele, largaram ele não falando isso pra ninguém, ele deixando isso completamente implícito, até o momento que o próprio Bucky, né, fala isso pra ele. Então, mostrando pra gente que, cara, ele também tava mal de cabeça, ele não tinha nem coragem de falar o que aconteceu com a vida dele. A
Fantasma, a mesma coisa. A treinadora nem se fala, né? O nosso próprio Bucky, mostrando pra gente que apesar de agora ele ser um deputado, ter tido uma redenção, não ser mais visto como um vilão, né? Que como foi comandado pela Hydra, ele ainda tem sua mente meio bitolada, né, cara? Então isso também é muito importante. E principalmente o herói e o vilão principal do filme, que é o Sentinela /Vácuo, Void, né, cara? Ele também, cara, assim, foi muito bem feito, sabe? Pô, o Lewis Pullman entregou uma atuação muito boa como Sentinela, né, cara? Pô, ele eu acho, também, assim como eu falei que poderia ter um pouco mais do Vácuo, né? Eu também acho que poderia ter tido mais sobre o passado do Bob. A gente só vê que ele é muito mal de cabeça, né, coitado? Eles também, né, mostraram bastante, bem falado sobre... Cortaram tempo, né? Falado ele sobre ele ser um drogado, ele ter participado daquele experimento, né? E já falando sobre o experimento da Ox, galera, é um ponto que eu também achei meio negativo. Porque, cara, a gente só tem essas informações meio jogadas. E tudo bem, a trama do filme principal e a mensagem que eles querem passar é sobre esses problemas psicológicos. Que os anti-heróis ali e os heróis têm que lidar com esses problemas psicológicos. Mas, né, eu acho que eles poderiam ter dado um pouquinho de ênfase também sobre essa questão da Oxy, o projeto Sentinela, que eu acho que ficou muito por cima. A gente começa o filme com a Helena, né, indo naquela missão, né, ali do projeto Sentinela. A gente já vê um pouco sobre o projeto Sentinela, mas não é nada explicado a fundo, sabe? Não é adentrado. Eu não sei se a Marvel vai fazer alguma coisa futuramente pra explicar melhor sobre o projeto Sentinela, como ele funciona, né? Mas eu acho que seria cabível, sabe? Eles teriam mostrado isso no filme, mas tá tudo bem, né? E cara, como que fica o futuro da Marvel agora com esse filme, né? Vamos lá, vamos falar sobre isso. E primeiro, né, que a Marvel já faz uma brincadeira com os quadrinhos, porque nos quadrinhos, antes da equipe dos Thunderbolts serem criada, eles se anunciam primeiro como os novos Vingadores, né, com um monte de vilão na equipe. Depois a população vê que não deu certo e intitula eles como Thunderbolts. E fica assim, né? A gente achou que... E isso, inclusive, é a explicação do porquê aquele asterisco no nome, né? A gente não tem uma explicação direta, mas obviamente o asterisco é porque o nome da equipe não é Thunderbolts. E termina o filme sendo os novos Vingadores. Até porque Thunderbolts, o nome Thunderbolts, não foi nem pro ar, sabe? Eles só se chamam de Thunderbolts entre eles. No momento em que a Valentina joga eles na peneira ali, joga eles na catapulta e pega eles na armadilha, pra toda a imprensa, ela chama de Novos Vingadores. E é assim que eles são chamados. É assim no comercial de cereal, é assim em todos os jornais, Empire, Variety, né? The Hollywood Reporter, em todos os jornais lá nos créditos dos filmes, a gente vê que eles são os Novos Vingadores. E cara, isso é tão perigoso e isso é tão preocupante em tantos níveis, galera, em tantos níveis, porque assim, vamos lá, a gente atualmente não tem uma equipe de Vingadores formadas, tanto que na cena pós-créditos eles até arrumam treta com o Sam, e galera, o público não sabe que eles são, eles não sabe do passado que eles tiveram, que foi inclusive o tema principal desse filme, ou seja, eles não sabem lidar com nada disso, eles não são os Novos Vingadores, apesar deles serem intitulados assim, eles não são, e cara, pra eles limparem a barra desse nome vai ser difícil, hein? Vai ser difícil. Eles já estão arrumando problema judicial. E além disso, cara, a questão essa visão mesmo dos Novos Vingadores. Eles estão com uma responsabilidade gigante. Eles estão com a responsabilidade de serem os Novos Vingadores, o que não vai acontecer, sabe? De fato, porque, cara, eles não sabem lidar com isso. E isso até é um ponto interessante, porque, e provavelmente daqui pra frente, eles não vão, né, ser de fato os Novos Vingadores, porque o Sam Wilson vai ter que juntar uma equipe de Vingadores no futuro, aí perto, né, pra lutar lá no filme dos Vingadores e tudo mais. E talvez essa equipe volte a ser chamada de Thunderbolts, porque provavelmente algum deles ali vai fazer alguma merda, algum deles vai matar alguém, e não é isso que heróis fazem, mas não é isso que os Thunderbolts fazem. Então, eles serem chamados de Novos Vingadores não vai durar muito tempo, apesar de ser uma referência muito foda aos quadrinhos, e que, cara, ficou muito bom no final do filme, principalmente com aquele final, né, cara, pô, genial. Mostrando o quanto a Valentina tem um poder de persuasão, sabe, gigantesco, que não tava nem nos planos dela, mas que ela coloca os Novos Vingadores como propriedade dela e que eles têm essa responsabilidade sem eles quererem essa responsabilidade, cara, é genial, sabe, o filme faz isso muito bem e, cara, é muito foda a gente ver isso, né, cara, muito foda, porque, pô, a gente fica nessa expectativa agora de ver como que fica essa equipe de Novos Vingadores. Os caras têm a Torre dos Vingadores, os caras são os Vingadores, cara, os caras têm o símbolo dos Vingadores
Vingadores na roupa agora, entende? Eles são os Vingadores. E como que isso vai acabar, sabe? Eu quero saber se vai ser em Doomsday, se vai ser em outra produção aí, sabe? Eu só quero ver os novos Vingadores voltando a ser os Thunderbolts, sabe? Porque eles não vão sustentar esse manto por muito tempo, né, cara? E assim, o que eu tava falando também de fato sobre o filme, cara, muito bom, né, cara? Muito bom, porque ele foge dessa fórmula da Marvel de que, pô, tem que ter isso, tem que ter aquilo, sabe? Não, é um filme próprio, uma história muito própria. O roteiro desse filme é muito próprio, sabe? Começa o filme já mostrando pra gente como que essa equipe é conturbada e o quanto que essa equipe, sendo conturbada, se junta, sabe? E principalmente de que não são o Esquadrão Suicida da Marvel. Pelo amor de Deus, essa equipe tava sendo chamada assim desde que o filme foi anunciado. E esse filme prova pra gente, sem precisar ficar jogando na nossa cara, que eles não são o Esquadrão Suicida da Marvel. Ninguém ali precisa morrer, treinadora. Ninguém ali precisa morrer, né? Pra provar que eles conseguiram uma redenção, não, sabe? E nem todos ali aceitam de fato o seu passado, até porque apesar deles agora serem os novos Vingadores, o passado deles não vai mudar. Tudo que eles sofreram, todos os traumas que eles tiveram, que ainda não souberam lidar, ainda estão dentro deles. Eles só têm um nome agora de peso, né? Que eles nem quiseram esse nome, eles ganharam esse nome sem querer. Entendi que, infelizmente, cara, eles estão vivos, sabe? Dentro, pra eles, no caso, né? Porque muitos ali não queriam estar vivos, mas eles estão vivos pra carregar esse manto nas costas dele. E, cara, eu tô muito empolgado pra ver como que isso vai acontecer, até porque não é necessário uma morte pra você ter redenção. E o filme prova, de fato, que ele é totalmente o contrário de Esquadrão Suicida, sabe? Porque é literalmente isso. As pessoas estão vivas, sabe? Todo mundo termina o filme vivo. Treinador. Todo mundo termina o filme vivo, sabe? Pra provar, de fato, que uma equipe pode ter redenção, que eles podem ser melhores, e essa aceitação é muito boa, né, cara? Pô, a gente vê o filme inteiro, essa luta do Bob contra o Vácuo, e aquela cena final deles dentro do Void, que inclusive a Helena, cara, ela ouve aquele conselho do Guardião Vermelho lá no começo do filme, de que ela precisa honrar, né, de fato, a mãe Rússia, né? Que foi como a Natasha fez, como o Guardião Vermelho fala pra ela, né? E ela aceita esse conselho dele, tanto que ela se joga pra dentro do vácuo pra salvar o Bob, sem saber se ela ia sobreviver, sem saber se ela ia fazer qualquer coisa, sabe? Ela vai pra salvar o Bob, porque ele faz parte da equipe, porque eles são amigos, porque até rolou uma química entre eles ali, entende? Então isso ficou muito bom, sabe? Pô, aquela cena final, todo mundo se esforçando pra não deixar o Bob morrer, porque o Bob tava fazendo o que o Void queria, que era porrada, que era cair pra cima da porrada. E muito isso aqui é uma crítica aos próprios filmes de super-herói. Às vezes o que a gente quer é que o super-herói vença o vilão com uma porrada exagerada. Só que o filme vence com todo mundo se abraçando e o Bob conseguindo vencer o Void com amor. Porque é justamente isso que ele precisava. O Bob precisava de amor desde a sua infância. E no momento que ele conhece todo mundo dessa equipe que também não tá bem de cabeça, a única forma deles vencerem o Void não é com porrada, porque o Void é muito mais poderoso que todos eles juntos. É com um simples abraço no final do filme, entende? Ah, mas o poder da amizade venceu de novo, igual o Capitão América 4. Pelo amor de Deus, galera, não é poder da amizade. É uma prova de que nem sempre a porrada vai resolver tudo, sabe? Ah, como que eles venceriam o Void? O Void é muito poderoso. Não precisaram cair na porrada com o Void, entende? O filme traz essa mensagem linda e isso deixa o filme ainda melhor, sabe? É um filme lindo, com um roteiro original, sabe? É um roteiro único. Você não encontra nenhum roteiro igual a esse dentro do UCM e isso deixa o filme ainda melhor, galera, melhor. Fora, né, que o filme tem ligação com Capitão América 4, o filme tem ligação com Viúva Negra, com Falcão e Soldado Invernal, o filme tem ligação ali com Homem-Formiga, tem ligação ali com o próprio Quarteto Fantástico que vai ter aí. Então, o filme tem ligação com muitos projetos da fase 5 e até projetos da fase 6. E isso é muito importante, galera. Bom, comenta o que vocês acharam do filme, o que vocês acharam disso tudo. Como que vai ser o futuro dos novos Vingadores daqui pra frente, hein? Se vai durar muito, o que vocês acham? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. Tamo junto e é nóis, galera.